Tem livro novo na praça, saindo do forno, na verdade, e que traz uma coletânea de pensamentos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, já tem parte do texto divulgado. O livro já está aí à disposição, né? E é claro, livro é diferente. Se você vai escrever, ainda que um artigo, não é um livro inteiramente seu, não é uma obra inteiramente daquele autor, mas se ele vai escrever para um livro, ele deve partir de uma premissa, um princípio diferente de um convite para escrever para um jornal. O livro pressupõe uma ideia que, se não é atemporal, talvez seja presunção imaginá-la atemporal, ele traz ali uma contribuição perene de uma linha de pensamento. E no caso do ministro do Supremo, se você reúne os ministros do Supremo em uma obra, cada um deles tratando de um tema específico, o que se espera, porque não é, atenção, um romance escrito pelo Fachin, não é isso. Um conto escrito pelo Barroso, não é isso. Se é um convite para ministros do Supremo escreverem, é claro que a ideia é conhecer a Constituição. Olha, eu vou tratar desse assunto aqui. Porém, a abordagem será o que a Constituição diz a respeito desse tema. Porque não estamos aqui numa reunião de pensadores, filósofos, ou se fosse outra, a ideia de economistas, sociólogos. Não. É uma reunião de ministros do Supremo. Ou seja, daqueles que compõem o corpo defensor da Constituição. O corpo guardião da Constituição. O tribunal, a corte, que impõe que tudo em matéria pública, inclusive matéria legal, que tudo esteja sujeito ao texto constitucional. Então, se alguém convida todos eles para uma obra comum, é porque quer saber qual é a abordagem constitucional para aqueles assuntos. Alexandre de Moraes tratou de um tema que para ele é muito caro. Mas é caro hoje. É uma preocupação datada. Embora, claro, com conceitos que ele provavelmente continuará tendo como importantes daqui a alguns anos. Mas a importância que ele dá, a ponto de escolher esse tema para escrever, é uma importância temporal. Então, o Alexandre de Moraes escreveu que a Constituição, ponto de partida legal, Constituição, é o que se espera. A Constituição não permite o uso da liberdade de expressão para que candidatos, aí ele entra num tema específico, eleição, propaguem inverdades, ou seja, mentiras, né? Inverdades é um eufemismo, que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Parece algo objetivo, né? Parece algo objetivo. A Constituição não permite que candidatos mintam. Colocando corretamente. Propaguem inverdades. Mintam. E que essas mentiras atentem contra a lisura. Vamos por partes. Lisura das eleições. O que é a lisura? É
uma eleição cujo resultado será a expressão exata, não pode ser aproximada, exata, da vontade do eleitor, que é de quem emana o poder, em tese, de acordo com a Constituição, que é delegado a todos eles. A todos eles. Ao presidente da República, ao presidente do Congresso, ao presidente de cada casa, Câmara e Senado, aos governadores, aos prefeitos, aos vereadores, aos deputados estaduais e federais, aos senadores e aos juízes de todas as cortes, inclusive do Supremo. Essa é a ideia. Logo, a manifestação da vontade popular, que se dá, neste caso, por intermédio de uma eleição, ela tem de ser respeitada integralmente. É verdade que o nosso sistema tem trucagens. Então tem gente que não tem voto para ser eleito, coisa nenhuma. Mas, na divisão de votos por partidos, ou agora federações, no caso majoritário, por partidos, desconsiderando federações, por partidos, em cargos proporcionais, você coloca ali alguns, em tese, campeões de votos, gente que provavelmente vai ter muito voto, 1,5 milhão, 2 milhões de votos, e vai levar consigo para a Câmara gente sem voto. Então aí não há o respeito exato à vontade do eleitor, o que é lamentável. É lamentável, mas é o jogo, não é ilegal. É o que prevê a lei. Mas a lisura da eleição é a garantia de que essa vontade será expressada e respeitada ao limite, na sua exatidão. Normalidade. O que é a normalidade das eleições? É o seu calendário, é a frequência, aliás, estabelecida também na Constituição, porque é a frequência determinada pelo tamanho dos mandatos e, obviamente, a especificidade em cada cargo. O senador recebe um mandato de 8 anos. E aí há uma divisão para que, numa eleição, uma cadeira do Senado em cada estado esteja em jogo, na outra eleição, 2 cadeiras do Senado para cada estado. Câmara, 4 anos. Não tem segredo, de 4 em 4 anos, todas as cadeiras são colocadas em disputa. Presidência da República, governo estadual, vereador, prefeito, tudo 4 anos. Só senador que são 8 anos. A normalidade é também, claro, o respeito à legislação eleitoral. A tramitação burocrática, entrega de candidaturas, registro de candidaturas, antes, óbvio, a escolha dos candidatos pelos partidos em convenções. Tem uma data específica para o início, uma data específica para o final, é um prazo determinado. E a eleição, condições que determinam se haverá segundo turno para governador e para presidente, se não haverá, é isso. Essa é a normalidade. Que implica também no respeito aos direitos. Um eleitor não pode ser constrangido. Um eleitor não pode ser cercado. Não pode ser levado a mudar aquele voto que ele tinha na cabeça. Não pode ser constrangido a provar em quem votou, a ter uma documentação, um registro por imagem para provar para alguém que votou em A ou em B. Não pode. Então, tudo isso forma a normalidade das eleições. E, claro,
a legitimidade. Aí entra a apuração, entra todo o processo eleitoral. É claro que ninguém pode atentar contra essas coisas todas. O problema é quando Alexandre de Moraes, no seu texto, volta a falar em defesa da liberdade de expressão, destacando-se, porém, que ela não pode ser invocada para fazer discursos de ódio e agressões. Vamos lá. Não há, claro, na Constituição a expressão discurso de ódio. Importamos essa expressão dos Estados Unidos. Coisa recente. O que não pode, expressamente, é aquilo que não pode nunca. Nem na eleição, nem fora da eleição. Você não pode injuriar, você não pode difamar, você não pode caluniar. E há as penas estabelecidas para esse crime. Seja no ambiente eleitoral ou fora do ambiente eleitoral. Seja numa disputa eleitoral, seja fora da disputa eleitoral. É simples. Isso aqui é uma calúnia. É fácil, quase sempre, provar que é uma calúnia. Opa, não pode. Cadeia. Dê a punição que o caso exige. Multa, indenização. Não pode difamar. Isso já está na lei, não é preciso. Agora, discurso de ódio, que também aparenta inicialmente trazer em si uma objetividade conceitual, não traz. É preciso definir que discurso é de ódio e que discurso não é de ódio. E aí, se de fato isso passa a fazer parte desse arcabouço legal, é preciso que a lei também defina quem estabelece, quem diz o que é discurso de ódio e o que não é. E aquele que receber essa responsabilidade, que a Justiça Eleitoral está se conferindo com Alexandre de Moraes, com Fachin, com Barroso, é preciso então, se eles receberem o reconhecimento formal, legal, reconhecimento constitucional, de que podem dizer o que é discurso de ódio e o que não é, e onde essa expressão se enquadra no Código Penal, e qual a punição correspondente? Não é tão simples assim. Aí é preciso que eles tenham os olhos vendados, certo? Eles terão de decidir com os olhos vendados. Esse é o desafio. Que a liberdade de expressão não permite difamações, calúnias, incitação ao crime, é claro que não. Por exemplo, esse sujeito agora, que o Moraes mandou a prisão passar para preventiva, de provisória para preventiva, a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. Está claro ali que o que o cara falou não está coberto pelo direito de expressão, pela liberdade de expressão. O cara está não só ameaçando, como está incitando para que haja crimes contra candidatos, contra ministros do Supremo. É um incitamento ao crime, além da ameaça de cometer ele próprio o crime. É claro que isso não está respaldado por liberdade de expressão,
nesse assunto, o Moraes está certo. E a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral, a Polícia Federal pediu, o Ministério Público também pediu, e se lá na frente é pedida a opinião da PGR, vai referendar a posição do Moraes, claro, isso é um caso claro, em que não há cobertura do direito constitucional à liberdade de expressão. Por quê? Porque uma sociedade não pode ter como direito a incitação ao crime, a ameaça de crime. Lógico. Esse caso é indiscutível. Há, porém, casos discutíveis. Já falei aqui do caso do PCO, o Partido da Causa Operária. Isso é censura. E censura prévia. Porque não é que apaguem aquilo que consideramos texto criminoso. Fala criminosa. Não. Não falem mais nada, não publiquem mais nada. Censura prévia. Do Alexandre de Moraes contra um partido político. Então são situações diferentes. A daquele camarada lá que saiu ameaçando, fazer isso e aquilo, matar, esquartejar, sei lá o quê. É claro que a liberdade de expressão não o ampara. É crime. Agora, um partido que diz é preciso dissolver esse Supremo e ter um outro mecanismo de escolha dos ministros do Supremo. O que não é nem a ideia em si, que é uma ideia até meio infantil. Qual seria a maneira de escolha? Não se realizará, nada disso. Mas é um direito ter essa ideia e defendê-la. Onde está o crime? Então é preciso que o Alexandre de Moraes e os seus pares não se esqueçam que eles lá estão para guardar e defender a Constituição. Não podem agir com raiva, não podem agir com o fígado. Não podem agir porque se sentiram pessoalmente ofendidos. Aí vai lá no juiz de primeira instância e denuncia o cara. Processa o cara. Agora, se é um ataque à existência do Supremo ou à integridade dos ministros do Supremo, aí tem todo o respaldo para prender, processar e exigir uma punição correspondente. Mas não pode se confundir isso com censura, com a defesa específica de uma linha de pensamento. Ninguém deu essa autoridade aos ministros do Supremo para definirem qual discurso político, aqui não há ameaça, não há incitação a isso ou aquilo, qual discurso político pode e o que não pode, a não ser aquilo que a Constituição impede. Por exemplo, a Constituição proíbe no Brasil, trata como crime, apologia do nazismo, defesa do nazismo, propagação de símbolos ou exposição de símbolos nazistas, ela coloca como crime. Eles, como ministros, têm de atender a essa exigência constitucional, julgarem de acordo com isso. De resto, eles devem zelar pela liberdade de expressão que a Constituição estabelece como primordial. Mas, claro, essa liberdade de expressão não respalda discursos criminosos, incitações ao crime, como foi daquele sujeito lá. André Mendonça fala de liberdade religiosa. Ele fica basicamente no lugar comum. Fala inclusive da questão tributária, né? Que a isenção seria decorrência natural da liberdade religiosa. É sempre discutível, afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Quando tentaram-no com aquela moeda que tinha
a imagem, a efígie de César, tentando fazer com que ele aparecesse ali como alguém que queria derrubar o Império Romano. E dissesse, não paguem nada a César. Ele disse, a César o que é de César. De quem é a cara que está aí? É do César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O cristianismo original, o evangelho, né, a palavra de Jesus Cristo, ela é a verdadeira contracultura. Jesus nunca disse, eu vim reformar o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. O mundo como sistema, né? Como cosmos, como sistema. A palavra mundo é usada para Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amar o mundo é amar as pessoas, os bichos, os seres vivos. Vencer o mundo, aí a palavra em grego é diferente para mundo, é vencer o sistema. E o poder institucional, ele é, inevitavelmente, parte do sistema que Jesus disse, eu venci. Então, quando um cristão embrenha-se no poder público, isso, por exemplo, os calvinistas, lá no movimento original, eles se negavam até a prestar juramentos, qualquer coisa pública, ou a trabalhar no serviço público, porque viu incompatibilidade entre meu reino não é deste mundo e o prestar o serviço público, o fazer parte do sistema burocrático, militar, político, jurídico, que é sempre opressor. Porque ele existe para impor a lei, já que os homens roubam, matam, mentem, traem, enganam. Então é preciso haver lei e a imposição da lei. Então, é sempre... Enquanto que o reino de Deus é outra história. Né? Não é deste mundo. É a posteriori, é depois do fim da história. Então é difícil para o André Mendonça, que é me parece até tem uma função eclesiástica ali na denominação da qual faz parte, ser ao mesmo tempo parte importantíssima do sistema. Então, a defesa da liberdade religiosa acaba sendo ali, basicamente, um discurso lugar comum, não é? Não acrescenta grande coisa ao que já está estabelecido e é reconhecido como garantia constitucional, etc. E tem Barroso. Barroso, claro, é um capítulo à parte, porque Barroso é um discípulo de Herbert Marcuse, é um neo-iluminista, é um neo-jacobino, é alguém que se imagina pronto para dizer para as pessoas, é aqui, esta é a revelação da virtude. Então ele gosta de tratar de valores e muitas vezes expondo o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele acha, e não a Constituição. E num livro que reúne ministros do Supremo, cada um deve manifestar o que a Constituição diz a respeito desse ou daquele tema. Eles podiam escolher o tema. Barroso resolveu falar de aborto. E basicamente o que ele traz é a visão marcusiana, de Herbert Marcuse, a visão jacobina. Mas ninguém pediu para o Barroso manifestar-se sobre isso, a não ser a respeito da Constituição, que já traz ali as situações excepcionais. E traz também o dever do Estado de proteger a vida, inclusive a vida pré-nascimento, pré-natal. E como não pode ser o Barroso o sujeito que está aparelhado científica e intelectualmente para dizer onde começa a vida humana, em que momento ela se estabelece, ele deve tratar apenas do que a lei diz a respeito. Mas, na verdade, ele já mudou a lei num mero julgamento de habeas corpus. Ele avançou os sinais.
não atendo-se ao que diz a Constituição e a lei que trata do assunto. Mas o que importa, na verdade, para o Barroso não é exatamente este assunto em si, mas o pensamento que o rege. E nós vamos falar qualquer dia com mais tempo a respeito do pensamento, do conceito. E talvez Barroso, em determinado momento, descubra que ele deriva de Cecil Rhodes. Olha que surpresa, aquele colonizador. Sim. A ideia do governo global, das grandes fortunas de algumas centenas de pessoas, perdendo qualquer impedimento, ficando livre de qualquer impedimento moral, ético, para a imposição da sua dominação econômica. Mas o Barroso, por enquanto, só enxergou o Marcuse, não o que está por trás do Marcuse. Mas esse é um assunto por outro momento, não há tempo para isso. Mas ele perdeu uma oportunidade de expor o que a Constituição diz a respeito. E não o que o iluminadíssimo Barroso pensa do assunto. Ronald.